A vitória de Lula, celebrada por gigantescas multidões e registrada como a abertura de um novo período na vida do país, deu-se por uma diferença apertada. O presidente eleito teve um triunfo avassalador no Nordeste, mas perdeu nas demais regiões. Conquistou ampla maioria entre os mais pobres, mas ficou em minoria entre os trabalhadores de renda média. Por que Lula e o PT, na avaliação de vocês, perderam a batalha nos estados mais desenvolvidos, com exceção de Minas Gerais, e entre os estratos superiores das classes trabalhadoras, se era exatamente nessas regiões e nessas camadas sociais que tinha sua maior fortaleza antes de ser governo a partir de 2003. Com a palavra, José Genuíno. Breno, Vanessa, Igor. Marighella vive e gostaria de, ao homenagear esse lutador revolucionário, socialista, comunista, discutir essa questão que você coloca, Breno. Em primeiro lugar, a vitória do Lula é uma vitória estratégica. Veja bem, a partir do golpe de 2016, nós entramos numa defensiva estratégica. Tínhamos iniciativa tática e defensiva estratégica. A vitória do Lula começa a mudar o pêndulo. Essa mudança do pêndulo foi a sinalização. E, para mim, teve, no meu modo de entender, o símbolo dessa mudança, que foi a Paulista voltar a ser território da esquerda. E agora essa eleição ela revelou grandes dilemas para o PT e para a esquerda. Grande dilema. Primeiro, o dilema da gente entender bem o que está acontecendo no Nordeste. Eu acho que o Nordeste é uma experiência exitosa de como o PT se implantou e disputa uma hegemonia popular e democrática no Nordeste, com todas as nuances e diferenças. Segundo, nós crescemos na região Sudeste. O PT cresceu em relação às outras eleições, mesmo no caso de São Paulo. Agora, tem um outro problema que foi colocado, a questão da amplitude. Nós fizemos uma campanha que foi acertada na amplitude, mas essa amplitude não significou transferência de voto na região Sudeste, senão a Alckmin teria sido fundamental para eleger o Haddad aqui em São Paulo, e a própria votação do Lula, o modelo era outro, o motivo era outro, e colocou um problema novo, porque além das camadas populares que se identificaram com o Lula, a juventude, as mulheres, até 2 salários mínimos, tem uma questão que foi colocada. Na região Sudeste, particularmente São Paulo, parte de Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, a reestruturação capitalística produziu uma nova classe trabalhadora. Essa nova classe trabalhadora não é a do ABC quando o PT foi fundado. Eu acho que essa nova classe trabalhadora é aquele trabalhador que não aquele brasileiro que não explora o trabalho de outro. Não é propriamente a classe trabalhadora nos moldes do macacão. E eu acho que nós temos que ter um diálogo com essa nova classe trabalhadora. Essa nova classe trabalhadora quer discutir direitos básicos de saúde, educação, ascensão, visão de mundo, de sociedade. Eu acho que o discurso do PT foi falho na disputa de hegemonia nesse segmento da nova classe trabalhadora. Eu acho que isso é uma tarefa gigantesca para o partido. A própria linha política do partido precisa ser atualizada, precisa se modernizar, precisa ser, vamos dizer assim, debatida com as novas diretrizes para esse mundo que a gente está vivendo com o enfrentamento da hegemonia do neoliberalismo. Eu acho que nesses centros do Sudeste, onde a questão é mais grave, eu acho que nós erramos. Faltou, nessa campanha, Breno, uma direção política mais eficaz. Está claro uma coisa, para enfrentar essa direita truculenta, nós temos que ter uma direção política mais centrada, mais capaz, mais clara, mais dirigente. E a campanha foi um certo espontaneísmo sob a direção da figura principal, que era o Lula. A luta política é mais complexa, e essa complexidade exige uma direção. Aquilo, Breno, você não vai gostar, mas eu digo, aquilo que os trotskistas falavam, uma certa crise de direção. Eu faço essa leitura que é necessário a gente enfrentar esse problema de uma direção política da esquerda
socialista, popular, democrática, para enfrentar esses novos dilemas. Esses novos dilemas se colocaram. Agora, a puta vitória está mudando a correlação de força no país.